fingers up, middle fingers up, Estou aqui. Você está aqui, cara, no Limite Brasil. É isso mesmo. Vou contar mais uma história de terror. Por quê? Queria gravar para essa história ir pro mundo, para que o mundo conheça a minha história. Mentira, é um vídeo do YouTube. Mas hoje, cara, é o Dia das Bruxas. Espero que você não durma hoje. Sabe por quê? Porque essa história que eu vou contar é verídica. 100% verídica. O nome da história é Não Durma. Não durma. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Olá, minhas crianças. Como estão vocês? Espero que estejam dormindo bem. Antes de tudo, eu quero agradecer a todos por estarem aqui. Hoje chegamos a quase 22 mil inscritos. E claro, isso é uma honra para mim. Então, sem demais delongas, vamos começar o nosso terceiro conto de terror. E o nome do conto de hoje é Cuidado, não durma. Samira, morador de Israel, tinha pesadelo constantemente, porém achava que era por causa das guerras existentes em seu país. Quando ela completou 14 anos, foi morar em Londres, mas os pesadelos a acompanharam e ficaram piores. Sempre que Samira fechava os olhos, via uma criatura estranha, com uma forma humana, mas sem cabelo e sem olhos. A sua boca era costurada. Mesmo tendo um estranho sorriso, essa criatura a ajudava nos sonhos, lhe transmitia segurança. Em seus sonhos, ela andava em uma terra escura, com gritos, coisas apavorantes e um terrível ranger de dentes. Demônios eram vistos agredindo pessoas, cidades destruídas, pessoas machucadas gritando e pedindo por suas vidas. E, como se não bastasse, havia um palhaço, que parecia ser o único que estava se divertindo em meio ao caos. O palhaço também tinha uma aparência estranha, com pernas de bode. Eles vêm pra cá porque merecem estar aqui, mas você não merece estar aqui. Não quer vir pra cá? Então não durma, dizia o palhaço a Samira todas as vezes no sonho. Samira se tratou com os melhores psicólogos, porém nenhum conseguiu ajudar, o que acabou transformando a menina em uma pessoa triste e isolada, cuja sua única companhia eram seus remédios. Outra noite, logo que fechou os olhos novamente, Samira encontrou seu guia, então perguntou por que ele sempre estava sorrindo. Se ele não estava feliz, ele nada respondeu, já que para ele era impossível falar, pois sua boca estava costurada. Enquanto andavam, o guia sumiu, deixando Samira desesperada. Ela gritou por várias vezes, mas não obteve resposta. Samira então começou a chorar, pois tinha muito medo daquele lugar. Queria acordar, mas não conseguia. Ela começou a ouvir passos na rua, cascos, e logo percebeu o palhaço rindo ao seu lado. Boa notícia, minha criança. Você merece vir pra cá. Vou te levar para um passeio comigo pela terra, disse ele, mas a menina correu. Quanto mais ela corria, mais o palhaço a perseguia. Falava seu nome e ria, até que ela caiu, pois aguentava mais andar. O palhaço então aproximou e cortou os pulsos de Samira com suas enormes unhas, dizendo: Para você vir mais rápido, amorzinho, você tem uma missão. Merecer vir pra cá. Quando a menina viu seu sangue escorrer pelos braços, apavorada acordou. Ao perceber que estava em sua cama, respirou calmamente. Porém, ao perceber seu lençol cheio de sangue, chamou seus pais, que a levaram ao hospital. Para os médicos, os cortes do pulso de Samira eram tentativa de suicídio. Afinal, ela estava tomando remédios. E a assistência social e a polícia se envolveram, já que ninguém acreditava no que Samira dizia. Samira decidiu depois daquele dia que não iria mais dormir, mas não queria ir àquele lugar que lhe dava tanto medo. A menina agora, com 18 anos, não ria mais, pois acreditava que os risos só vinham de quem praticava o mal. Um dia, ao entrar na cozinha, encontrou o palhaço rindo, dizendo que iria esfaquear os seus pais e que ela seria culpada. Então ela percebeu que estava sonhando acordada. Chorando, ela foi ao banheiro, abriu o armário e engoliu 3 potes de comprimidos. Samira nunca mais acordou e seus pais acabaram acreditando que ela realmente era depressiva e estava tentando se matar. Mas agora só estavam tentando se convencer de que Samira estava em um lugar melhor.
Samira vive hoje no mundo dos pesadelos, com medo de uma criatura que constantemente arranha sua porta querendo entrar, e o palhaço que vive dizendo que ela merece agora estar ali. Careca, sem olhos e com a boca costurada, essa é a aparência de Samira hoje. E se pudesse dar um conselho a vocês, com certeza seria: não durma. Gostaram do conto de hoje, minhas crianças? Espero que vocês tenham gostado de tudo que foi dito aqui. Se gostarem do vídeo, deem joinha, adicione aos favoritos. É isso aí. Você está no Elite Brasil, o canal que mais cresce. Suba na fila e conte seu conto de terror. Se você tiver conto de terror, invente ou conte um fato verídico. Nesse momento são 1h10. Você está no Elite Brasil. Vamos continuar a brincadeira? Adoro histórias reais. E eu tenho muitas pra contar. Continuando as histórias. Você pode achar a história que eu vou contar meio boba, mas sim aconteceu com pessoas de família. Minhas tias eram todas crianças. E a lenda, Quaresma não se brinca. E sim, elas brincaram. Enquanto elas estavam brincando, adivinha o que elas viram? Não, medo não, que você vai ver que é uma coisa boba. Ou não. Elas, somente elas, viram o redemoinho. Como os antigos falavam que era o Saci, elas não acreditaram e continuaram brincando. Mas esse redemoinho começou a estralar como se estivesse chicoteando cada uma delas. Minhas tias têm marcas no corpo até hoje desse chicote, desse redemoinho, e ninguém sabe o que aconteceu, nem mesmo elas. Histórias boas. Certo dia, um senhor que trabalhava de vigia noturno estava indo para seu turno. Quando ele chegou, como diariamente, entrou e ficou ouvindo rádio, na rádio que ele mais gostava. Ele saiu para fazer a patrulha e nunca mais deu sinal de vida. Boatos que o lobisomem correu atrás dele e ele morreu de susto. Sim, era um senhor. Como tiraram essa conclusão? Marcas no chão e arranhões de unha na porta. Ele tinha tentado entrar, mas não tinha conseguido pelo desespero. Pessoal, são histórias reais. Cuidado. Não. Eles podem estar esperando vocês. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Olá, meus amigos. Vocês acreditam em objetos possuídos, amaldiçoados e em bonecas assombradas que se mexem sozinhas e podem até matar? Não? Parece história de filme de terror. Eu sei. Mas, meu amigo, pode acreditar.
Esta é uma história real e assustadora sobre uma boneca estilo chamada Annabelle. A história de hoje, aliás, primeira do meu canal, se chama Annabelle, a boneca demoníaca. Essa história é real. Quero que vocês fiquem à vontade, pois a história é bem intensa. Em 1970, uma mãe comprou uma antiga boneca, Raggedy Ann, de um Hot Store, loja localizada em bonecas de coleção. A boneca foi um presente para sua filha, Donna, em seu aniversário. Donna, na época, era uma estudante na faculdade, preparando-se para formar-se em enfermagem e residia em um apartamento minúsculo com sua companheira de quarto, Angie, uma enfermeira também. Contente com a boneca, Donna colocou em sua cama como uma decoração e não lhe deu maior atenção até alguns dias mais tarde. Com o tempo, Donna e Indy notaram que parecia haver algo de muito estranho e assustador com a boneca. A boneca aparentemente movia-se sozinha. Num primeiro momento, movimentos relativamente imperceptíveis, como uma mudança de posição, mas com o tempo o movimento se tornou mais perceptível. Donna e Indy vinham para casa e encontravam a boneca em uma sala completamente diferente da que havia deixado. Às vezes a boneca era encontrada de braços e pernas cruzadas no sofá. Outras vezes era encontrada na posição vertical, em pé, encostada em uma cadeira na sala de jantar. Várias vezes Donna colocava a boneca no sofá antes de sair para o trabalho. Quando voltava para casa, encontrava a boneca de volta em seu quarto, sobre a cama, com a porta fechada. Annabelle, a boneca, não só se mexia, mas escrevia também. Com cerca de um mês de experiências, Donna e Andy começaram a encontrar mensagens a lápis sobre um papel de pergaminho onde lia-se "Ajude-nos" e "Ajude-nos". A escrita à mão parecia pertencer a uma criança pequena. A parte assustadora sobre as mensagens não eram os textos, como eles foram escritos. Naquela época, Donna não tinha papel de pergaminho em sua casa, onde as mensagens foram escritas. Então, de onde veio isso? Uma noite, Donna voltou para casa e encontrou a boneca novamente em uma posição diferente da que havia deixado, desta vez em sua cama. Donna descobria que isso era tipo da boneca, mas de alguma forma ela sabia que desta vez era diferente. Algo não estava certo. Uma sensação de medo tomou conta dela quando, ao inspecionar a boneca, viu que pareciam gotas de sangue na parte de trás de suas mãos e em seu peito. Aparentemente, do nada, uma substância líquida e vermelha apareceu na boneca. Assustada e desesperada, Donna e Andy decidiram que era hora de procurar aconselhamento especializado. Sem saber para onde ir, contactaram um médium e uma sessão foi realizada. Donna foi então apresentada ao espírito de Annabelle Riggs. A médium relatou a história de Annabelle para Donna e Andy. Annabelle era uma jovem que residia na propriedade antes dos apartamentos serem construídos. Aqueles foram momentos felizes. Ela era uma menina de apenas 7 anos de idade quando seu corpo sem vida foi encontrado no campo em que o complexo de apartamentos estavam agora. O espírito relatou à médium que ela se sentiu confortável com Donna e Andy e queria ficar com elas e ser amada. Sentindo compaixão por Annabelle e sua história, Donna permitiu que a boneca continuasse possuída, para que Annabelle pudesse ficar com elas. No entanto, elas logo descobriram que Annabelle não era o que parecia ser. Isso não era um caso comum e definitivamente aquela não era uma boneca comum. Lou era amigo de Donna e Andy e estado com elas desde o dia em que a boneca chegou. Lou nunca gostou da boneca e em várias ocasiões advertiu Donna que ela era do mal e era para livrar-se dela. Porém, Donna tinha um laço de compaixão com a boneca e, sem dar muito crédito aos sentimentos de Lou, manteve a boneca. Mas a decisão de Donna, ao que parece, foi um erro terrível. Lou acordou uma noite de um sono profundo e em pânico. Mais uma vez ele teve um pesadelo recorrente. Só que dessa vez, de alguma forma, algo parecia diferente. Era como se ele estivesse acordado, mas não podia se mover. Ele olhou ao redor da sala, mas não podia discernir nada fora do comum. Então aconteceu. Olhando para baixo em direção aos seus pés, ele viu a boneca.
Annabelle, ela começou a deslizar lentamente, subindo por sua perna, depois sobre seu peito, então parou. Em poucos segundos a boneca começou a estrangulá-lo, paralisado, e o ofegante Lou, no ponto de asfixia, apagou. Lou acordou na manhã seguinte, certo de que não era um sonho. Ele estava determinado a livrar-se da boneca e do espírito que a possuía. Lou, no entanto, teria mais uma experiência terrível com Annabelle, preparando-se para uma viagem no dia seguinte. Lou e Andy estavam olhando o mapa sozinhos em seu apartamento. O apartamento parecia estranhamente silencioso. De repente, sons de farfalhar vindos da sala de Donna despertou o medo de que alguém poderia ter entrado no apartamento. Lou, determinada a descobrir quem ou o que estava ali, foi caminhando calmamente para a porta do quarto. Ele esperou que os antes de entrar e acender a luz. A sala estava vazia, exceto por Annabelle, que estava jogada no chão no canto. Lou vasculhou a sala procurando por sinais de uma entrada forçada, mas nada estava fora do lugar. Porém, conforme ele se aproximava da boneca, teve a nítida impressão de que alguém estava atrás dele. Ao virar rapidamente, percebeu que não havia ninguém lá. Logo em seguida, em um flash, ele se viu agarrando seu peito, se encurvando de dor, com cortes e sangrando. Sua camisa estava manchada de sangue. Lá no seu peito estava o que parecia 60 marcas de garras distintas, 3 na vertical e 4 na horizontal. Todas estavam quentes como queimaduras. Essas marcas se curaram quase imediatamente. No dia seguinte já estavam bem fracas e no segundo dia já havia desaparecido completamente. Donna finalmente estava disposta a acreditar que o espírito na casa não era de uma menininha, mas um espírito não humano e demoníaco por natureza. Depois da experiência de Lou, Donna sentiu que era hora de procurar aconselhamento realmente especializado e entrou em contato com um padre episcopal chamado Padre Hagan. Padre Hagan sentiu que era uma questão espiritual e que precisava entrar em contato com uma autoridade maior na igreja. Então ele contatou o Padre Cook e imediatamente contatou os Howan. Ed e Lorraine Howan imediatamente tiveram interesse no caso e entraram em contato com Donna a respeito da boneca. Os Howan, depois de falar com Donna e Andy, Lou chegaram à conclusão imediata de que a boneca em si não era de fato possuída, mas manipulada por uma presença não humana. Espíritos não possuem objetos inanimados, como casas ou brinquedos. Eles possuem pessoas. Um espírito não humano pode vincular-se a um lugar, um objeto, e isso é o que ocorreu no caso de Annabelle. Esse espírito manipulou a boneca e criou a ilusão de que ela estava viva, a fim de obter conhecimento, chamar a atenção. Na verdade, o espírito não estava pretendendo ficar ligado à boneca, ele estava tentando possuir um hospedeiro humano. O espírito, ou, neste caso, um espírito demoníaco não humano, estava essencialmente na fase de infestação do fenômeno. Ele começou a mover a boneca pelo apartamento por meio de teletransporte para despertar a curiosidade dos moradores, na esperança de que eles lhe dariam atenção. E deram. Cometeram o previsível erro de chamar um médium ao apartamento para se comunicar com ele. O lato de Ed sobre a boneca desafiadoramente foi para cima e começou a bater sobre a caixa, insistindo que, se a boneca podia deixar marcas nas pessoas, então Este é um conjunto de instruções para você conversar com o diabo. Qualquer um com nível de maturidade grande ou inteligência saberia que é uma proposta imbecil que eu irei fazer para vocês e que terá resultados extremamente desagradáveis. Mesmo assim, isso não vai impedi-lo de me ouvir, né? Tenho certeza disso. Histórias como essa têm o objetivo de te deixar entretido, não de educá-lo. Você só irá acreditar se estiver interessado em obter algo do diabo. Tecnicamente, se você fizer tudo certo, há uma boa chance de você sair impune desse jogo. Isso me leva a um ponto importante que devo te dizer.
Este não é mais um daqueles manuais aonde você irá vender a sua alma. Se você oferecer isso significa que você não é capaz de conseguir as suas coisas sozinhos. Então por que diabos ele iria querer uma alma de um fracassado? Eu não vou ficar te falando o quão perigoso é este conteúdo que eu estou falando. Mas se você estiver disposto a assumir as consequências, você pode tentar. Mas certamente, isso só irá impedir de vocês conversarem. Isso me levanta uma questão importante, de que por que exatamente você gostaria de falar com o diabo? A resposta é curta e bem simples. O diabo sabe das coisas. Coisas que alguns de vocês podem ter o profundo interesse de descobrir. Ele não é onisciente, nem onipresente. Ele não é um deus. Mas definitivamente tem uma vantagem sobrenatural sobre o conhecimento que qualquer ser humano poderia obter. Por exemplo, ele não é capaz de saber quando irá ocorrer a próxima guerra mundial. Mas ele poderia te dizer quais são os próximos números sorteados na Mega Sena. Ou dizer se o seu pai ou sua mãe irão adquirir alguma doença fatal. Claro, ele não vai sair por aí dando os números vencedores da loteria para quem pede. Ele não é ridículo e não vai confiar a qualquer um uma informação de grande poder. Lembre-se, ele é o pai das mentiras. No entanto, se você estiver realmente determinado a encontrar algo e você já esgotou todas as outras opções, há uma maneira de tentar obter informações precisas do diabo. Você vê tantos vilões na cultura popular. O diabo tem uma propensão para jogos de azar. É claro que a razão do diabo adorar esse tipo de jogo é que ele quase sempre vence. A menos que aconteça como um violinista chamado Johnny, ou um político inglês representado por Daniel. Mas se você está determinado o suficiente para querer enfrentar os riscos e as infinitas possibilidades e probabilidades desse jogo, há algo que você possa fazer. Eu vou explicar tudo o que sei. Vamos começar com uma descrição do processo de convocação. Em seguida, explicar as regras do jogo, algumas dicas de como jogar. E é claro, a ladainha inevitável da merda arcana, que isso pode acontecer se der errado. Acredite, se o jogo der errado, as consequências serão fatais. Para falar com o diabo, você precisa ir a uma igreja à meia-noite. Não importa o tipo de igreja, grande, pequena, velha, nova, desde que a igreja esteja vazia. A última coisa que queremos é algum pregador assistindo você conversar com o diabo. Esse processo pode ser feito, na verdade, em qualquer lugar, mas depois eu vou te dizer o porquê a igreja. Isso também pode ser feito em qualquer dia, mas ficará melhor para você se for dia de lua nova ou lua cheia. Sexta-feira 13, dia das bruxas. A data não é tão importante, mas não seja estúpido de fazer isso em uma data santa como o Natal. Diferente da data, a hora é importante. Você não tem que começar ou terminar o seu ritual exatamente à meia-noite, mas como uma regra geral, é bom começar a preparar tudo uns 10 minutos depois. Se você for fazer em alguma casa de Deus, lembre-se de certificar que não há ninguém no local. Naturalmente, existem alguns itens que você irá precisar levar. Para esse ritual, você vai precisar de uma lata cheia de sal, 7 velas, vermelhas ou brancas, algo para acender a vela, um comprimento de corda vermelha, fios ou segmentos, um espelho grande. Se achar necessário, você pode trazer ferramentas para garantir a sua entrada na igreja, como um alicate, martelo. Bom,
Acho que você já percebeu que você terá que invadir uma igreja se quiser fazer lá. Então tome cuidado com a invasão. Você não tem permissão para filmar isso, cronometrar, nada de celular, smartphones, tablets, nada desses lixos tecnológicos. Você precisa somente de você, o seu coração, o seu cérebro, nada mais. Além disso, nada de cruzes, nada de símbolos sagrados. Isso é besteira. O diabo vai simplesmente se recusar a aparecer. Ele não quer ter um papo com um cara que carrega uma cruz no pescoço achando que vai protegê-lo. Acredite, o diabo não é idiota. Se você quiser correr o risco de ser deixado desamparado à mercê do diabo, a fim de testar essa teoria, sinta-se livre para experimentar. Mas lembre-se, eu recomendo você fazer o ritual da forma que eu irei falar agora. Uma vez que você tem certeza de que todos os seus itens estão com você, faça o seu caminho para a igreja e encontre um lugar para instalar tudo. Isso pode ser feito em qualquer lugar do santuário, cozinha, banheiro, em qualquer local, desde que tenha uma quantidade suficiente de espaço aberto. E lembre-se, você não pode ser incomodado. Primeiro, coloque o espelho de pé dentro de um círculo interrupto de sal, um círculo perfeito. Se o espelho estiver fixo em uma parede ou porta, faça um semicírculo em torno dele, certificando-se que há sal em todo o local e que o sal toca a parede em ambas as extremidades. Em seguida, enrole a corda vermelha ao redor do espelho, várias vezes. A cor vermelha é um símbolo de proteção, muito utilizado nas lendas. Por isso eu pedi para você que a vela poderia ser vermelha. Configure-as do lado de fora do círculo, espaçadas em intervalos relativamente iguais. Não precisa ser perfeito, mas pelo menos mostre esforço. Acenda as velas em sentido horário, tomando cuidado para não abrir o círculo de sal. Se você quebrar o círculo de sal, terá que começar tudo de novo. Se todas as velas estiverem queimando fortemente, as alas de proteção estarão completas. Agora você estará pronto para avançar para a convocação real. A convocação. Primeiramente, você deve chamar a atenção do diabo e mostrar a sua determinação para vê-lo. Colocar um crucifixo ou uma cruz de cabeça para baixo é bastante convencional. Funciona, mas não é a única opção. Por exemplo, eu sei de um garoto que rabiscou uma detestável pintura de Jesus em uma sala da igreja. Depois de fazer alguma dessas ofensas, em sua casa ou na igreja, mas acredite, eu prefiro que seja na igreja, feche as portas e desligue todas as luzes, para que o espaço seja apenas iluminado pelas velas. Olhe profundamente no espelho, concentrando-se no resultado, que é falar com o diabo. Não precisa fazer encantamentos ou receitas. Isso é antigo e bem idiota. Basta olhar para o espelho e desejar profundamente que o diabo apareça. Depois de alguns momentos, quando se sentir pronto, feche os olhos e conte até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abra os seus olhos. Se tudo tiver ocorrido perfeitamente, você não estará mais vendo seu próprio reflexo. Você estará olhando para o diabo, ou pelo menos, olhando para a forma que ele decidiu aparecer para você. O diabo não é vermelho, não tem chifres ou pernas de bode.
A única coisa realmente assustadora serão os seus olhos. É o único modo de descobrir o diabo. Não importe quanto ele tente, ele não consegue esconder aquela chama ardente que há em seus olhos. São olhos cheios de confiança e sem piedade. Não olhe para eles muito profundamente, ou você vai começar a sentir impotente e paralisado de medo. E então, perderá sua esperança e vontade de viver. Eu conheço um garoto que acabou olhando profundamente demais. Ele quebrou o espelho, pegou um caco e enfiou no seu próprio pescoço. Provavelmente, você estará parado ali e olhando para ele em choque. Neste momento, você vai desejar que o ritual tenha falhado. Então ele vai iniciar uma conversa, perguntando o que você deseja com ele. Se você tiver inteligência suficiente, você falará isso. Eu gostaria de desafiá-lo em um jogo de perguntas e respostas. Mesmo que você não fale bem dessa forma, ele saberá o que você quer dizer e vai aceitar seu pedido com um sorriso largo, como um predador confiante que tem a sua presa. Ah, minha criança, que decisão ruim. Ele joga esse jogo há muito tempo. Você sabe, ele é bom nisso. A maioria dos seres humanos, por outro lado, são muito ruins. Isso dará a chance dele mexer o suficiente com a sua mente. Bom, mas eu vou deixar isso para o final, quando eu explicar o que pode acontecer se der errado. Você vai ter que jogar com inteligência, para evitar justificar suas expectativas. As regras gerais do jogo são muito simples, apenas com algumas ressalvas que podem tornar as coisas complicadas. Ele vai começar fazendo-lhe uma pergunta. Pode ser qualquer coisa, desde uma coisa trivial da sua vida ou um enigma, e a questão que qualquer criança do primário poderá resolver. Não tem problema, ele irá perguntar o que ele quiser. Não se preocupe, você não vai cair nas profundezas do inferno se responder errado. Depois que eu responder a pergunta dele, você pode fazer uma pergunta em troca. E é aqui que as consequências de sua resposta anterior têm efeito. Se você responder corretamente a última pergunta, ele vai responder a sua pergunta de forma honesta e precisa. Que fique muito claro. Porém, se você responder da forma incorreta, ele está livre para mentir para você da forma que ele quiser. Se você perguntou algo que é melhor você não saber, talvez ele diga algo para brincar com a sua mente. O mais provável é que ele vai te alimentar de mentiras. E serão as mentiras mais doces da sua vida. Agora você deve estar pensando que é bastante fácil obter as informações que você precisa. Isso é errado. Não é tão simples. O diabo nunca lhe fará uma... Bom, galera, é Halloween. Sim, é Halloween. Vocês estão com medo? Vocês estão com medo? Deveriam estar. Meu gato acabou de voltar do nada. Essa gata aqui que acabou de chegar. Silvio Santos, cara? Não sou Silvio Santos, não. Minha gata, ela é branca. E ela tem um olho azul e outro amarelo. Isso é muito assustador. Porque ela é branca. Olha que legal. Mentira. Mas... não, gato branco. Acabei de falar que o gato é branco. O gato não é preto, querido. Mas ela não é normal. Ela olha pra parede do nada. E... é sério, eu não tô mentindo não. Quem quiser, só me adicionar no Skype que eu mostro a gata pra vocês. Fica quieta.
e vamos para o conto de terror. Vamos falar sobre Noturno, o palhaço. Ele não é um palhaço comum. Ele é cruel e nojento. Ele é um demônio e também um canibal. Ele pode parecer divertido e legal, como a maioria dos palhaços que animam festas ou se apresentam em circos. Mas é assim que ele escolhe e caça suas presas. Ele geralmente e se torna um monstro sanguinário. Seus dentes crescem, tornam-se longos e afiados, com gengivas rasgadas e ennegrecidas. Seus dedos tornam-se garras, cobertos com sangue e com aspecto retorcido, porém, ainda capazes de retalhar a sua vítima. Suas roupas tornam-se rasgadas e empoeiradas, como se estivessem passado vários anos jogadas em algum sótão imundo. Ele mantém um sorriso largo e sangrento, e seus olhos tornam-se negros. Sua maquiagem começa a borrar, tornando visíveis as cicatrizes que se espalham por todo o seu rosto. Ele torna-se algo desagradável de se ver. Ele é a causa de vários desaparecimentos e assassinatos. Mas é claro que ninguém suspeita que um palhaço canibal esteja por trás desses casos. As pessoas que conseguem escapar passam a sofrer, traumatizadas e depressivas, e com vários ferimentos pelo corpo. Algumas pessoas são levadas para hospitais psiquiátricos. Outras perdem braços e pernas, ou ficam com sua face deformada. Porém, a maioria não consegue escapar deste maldito palhaço. Ele usa suas garras em suas vítimas, deixando profundos arranhões. Ele morde a carne, tirando pedaços do músculo e deixando os ossos à mostra. Ele mastiga os ossos e rasga as entranhas. Ele gosta de comer o rosto primeiro. A língua e seus olhos são as partes favoritas. Ele mastiga os ossos e rasga as entranhas. Ele não fala, mas quando resolve falar, sua voz soa profunda e distorcida. O que ele diz quando está com ódio não pode ser entendido. Mas o que as vítimas relatam é que a sua voz parece vinda do inferno. Noturno é preenchido pelas trevas. Noturno é algo que ninguém deseja encontrar. Ele vive em florestas, às vezes caçando animais. Às vezes ficam em hostels. Às vezes em São Paulo. Outras vezes no Rio de Janeiro. Ele é bem alto. Possui 1,86 m. Algumas pessoas já viram um palhaço misterioso e solitário andando pela cidade. Algumas pessoas falam dele, que ele realmente anda sozinho, em busca de prostitutas, mendigos, pessoas sem família, para poder matar e devorar. Mas essa não é a presa preferida dele. O que ele mais gosta são de crianças, em torno de 7 a 16 anos. É a carne preferida dele. Crianças é o prato principal desse assassino lunático. Algumas pessoas
tiram fotos dele, pois acham estranho o palhaço estar daquela forma. Mas ele não liga, ele acha interessante, ele gosta disso. Alguns de vocês já devem ter lido ou assistido A Coisa, do Stephen King. Esse palhaço é coisa de criança perto de Noturno. Não confie em palhaços. Alguns palhaços podem parecer legais, mas provavelmente Noturno está entre eles, esperando pela chance de transformá-lo em refeição. Não sabemos onde ele pode aparecer. É um mistério. Existem diversos relatos dele no Brasil todo. Ele é um assassino brutal. Ele ama matar. É o seu esporte. É o seu dom. Ama crianças. Ele vai à sua festa. Brinca com seu filho. E depois... Pergunta fácil. Ele pode lhe fazer uma pergunta que você tem conhecimento vago, ou que ache que está perto da resposta, mas não seja confiante. Vai forçá-lo a adivinhar a resposta e ficar obcecado sobre a próxima pergunta que você vai fazer, sem saber se pode ou não confiar. Talvez você pense que o que ele disse foi uma mentira. Então você será eternamente consumido pela dúvida. Talvez ele não consiga saber totalmente se você está ou não errado. É tudo muito complicado. Você nunca vai se lembrar das perguntas exatas que o diabo fez. Ou talvez ele vai testar o seu conhecimento e pedir algo pessoal, algo que você mente para si mesmo. Eu amo a minha esposa. Eu amo os meus pais. Eu sinto vontade de matá-los. Será mesmo que eu não teria coragem de matar meus próprios pais? Como eu disse, ele te conhece melhor do que você. Ele saberá se você está mentindo ou não. E acredite, você vai acreditar nele. Você vai acreditar nele até que você não seja mais capaz de enganar a si mesmo. Então, a sinceridade é tudo. Você precisa ser preciso. Há um par de maneiras de estratégias para desviar essas perguntas. As regras e linhas de ação que tornam o jogo mais interessante, embora com toda honestidade, ele provavelmente quer para você alguma dessas maneiras. A primeira opção é você fazer um enigma em vez de uma pergunta. Se você de alguma forma consegue desafiá-lo e ele responde o enigma errado ou desiste, ele vai ser obrigado a dar uma resposta verdadeira para sua próxima pergunta. Se ele responder o enigma corretamente, o que vai acontecer é que ele vai saber o que responder e o que lhe permite pular uma resposta que ele seria obrigado a responder com sinceridade. Honestamente, se ele receber um passe, igual eu disse para você, você pode simplesmente desistir e sair do jogo ali. É quase impossível determinar quando ele está dizendo a verdade. A segunda opção é você realizar um desafio que ele propor. Se ele se comprometer a resposta à sua próxima pergunta exatamente a verdade, se você não aceitar, ele vai ter outro passe. Então, você irá perder. Os desafios do diabo são simples. Ele nunca vai te mandar explodir as torres gêmeas. Afinal, elas já estão lá embaixo. Nem massacrar uma sala de cinema ou matar os seus pais. Como regra geral, o diabo não quer que você mate para obter respostas. Porém, o seu desafio não será fácil. Será algo como enfrentar o seu maior medo. Cortar um relacionamento com alguém que você ame. Enfim, o seu medo será usado contra você. Uma última coisa. Você não pode aceitar o desafio e depois desistir dele. Se você aceitar o desafio,
e desistir, haverá consequência. Apenas mantenha sua promessa. Seja homem. Confie em mim. É melhor assim. Eu estou aqui para te ajudar. Finalmente, quando você obter a informação que precisa, você pode terminar o ritual. Simplesmente agradeça o diabo por aceitar o seu pedido. Curve-se a ele e diga adeus. A superfície do espelho irá tremer por um momento. Então, você estará olhando para o seu reflexo. Agora, isso é importante. Preste atenção no que eu estou falando. Mesmo que você não obtenha a informação desejada, você deve terminar a conversa antes de decorrer 66 minutos. Bom, meio clichê, né? 666. Mas acredite, se você estiver levando a sério o que eu estou te dizendo, você não terá levado o relógio. Você provavelmente estará ferrado. Acho que eu não preciso enfatizar o quanto o tempo é importante. Eu vou dizer a razão disso no final. Mas espere, não avance até lá. Eu ainda tenho algumas dicas importantes. Primeira dica. Tenha muito cuidado com o tipo de informação pessoal que você vai dizer. Não fale muito sobre si mesmo, especialmente sobre as suas emoções e problemas. O diabo não é um psicólogo. Esse cara sabe a psicologia humana na palma da mão e ele vai te destruir. Ele não é o seu amigo. Ele vai te destroçar. Faça o jogo correr rapidamente. Ele pode te distrair, dizendo sobre a humanidade e coisas que surpreendem ele. Conversar com o diabo é interessante. Ele é tão doce. Ele sabe conversar. Mas acredite em mim, o tempo é tão valioso para você, minha criança. Se você optar por propor um enigma, use um que você mesmo criou, que não foi escrito em lugar nenhum. Então crie enigmas. Acredite, ele é inteligente. Mas você é um ser humano também. Por favor, pelo amor de Deus, se é que Deus estará com você, use o bom senso. Quarta dica. Se você optar por fazer o desafio, há uma pequena chance do diabo de pedir algo, como entregar uma carta ou rabiscar um número. Se ele te pedir algo assim, não aceite. Com certeza, ele está promovendo algum plano, responsável por arruinar a vida de muitas pessoas. Acredite, se você fizer, alguém sairá machucado. Quinta dica e última. Não menos importante. Esteja muito consciente do tempo. Pode ser útil fazer uma prática de antemão para ter em mente o quanto é 1 hora ou 66 minutos. Ele vai te distrair tanto e mantê-lo extremamente ligado. Acredite, não caia nessa. Não ultrapasse o tempo limite. Não importa o que ele diga. Agora você deve estar pensando, esse jogo não é perigoso. Ameaças de danos psicológicos raramente parecem carregar o mesmo peso de danos físicos. Mesmo que o custo de um dano psicológico é muitas vezes maior. Odeio ser estraga-prazeres, mas o jogo está longe de ser seguro. Há infinitas maneiras de te ferir fisicamente manipulando a sua mente. E é as consequências que eu vou dizer agora. Em primeiro lugar, enquanto estiver falando com o diabo, não deixe de olhar para o espelho. Ele sem dúvida tentará vários truques que te fariam fugir para longe. Você vai ouvir barulhos, sentir... Capeta, roubou meu tempo todo, viado. (31 de dezembro de 1999, Califórnia,
Faltavam poucas horas para a virada do milênio. Para muitos seria um dia normal, de festa. A humanidade mal sabia o risco que estava correndo naquela virada de ano. A profecia da besta estava prestes a ser cumprida. A antiga profecia diz que na virada do milênio, o filho do diabo iria nascer, para governar a terra e trazer a era do caos. E que toda igreja deveria estar atenta sobre qualquer nascimento que ocorresse naquele dia, para evitar que o mal nasça e a terra caia em desgraça. 8 horas da noite. Padre Victor recebe uma ligação da mãe de Elizabeth. Ela está entrando em trabalho de parto. Elizabeth era uma garota linda, até ficar grávida. Ela foi brutalmente estuprada por 3 homens, que a amarraram e abusaram de todas as formas possíveis. Como se não bastasse, ela acabou ficando grávida e neste processo perdeu toda a sua fé, desgraçando assim a sua vida, caindo no mundo das drogas. Se não fosse sua devota mãe Augusta, a cuidando e dando forças, ela estaria totalmente perdida. O caso chamou a atenção da Igreja Católica pela origem da criança, vinda de um estupro, um ato de violência e covardia. Mas covarde era Satã e seus seguidores. E por isso a Igreja começou a acompanhar fielmente o caso de Elizabeth, pois o filho de Satã só poderia nascer de uma hospedeira sem fé. Por causa disso, a Igreja financiou todos os gastos médicos e apoiou a família financeiramente. Elizabeth sentia nojo dos padres e das orações que recebia. Ao passar dos meses de gravidez, a garota foi ficando cada vez mais fraca, até descobrirem através de um exame que o parto seria complicado e deveria ser feito em casa, pelo fato de Elizabeth não ter mais forças para andar. A criança que está em seu ventre estaria sugando todas as forças vitais, como se fosse um parasita. Mas não era somente isso que ocorria com Elizabeth. Em um dos cultos ela começou a gritar e chorar, implorando para matarem a criança que estava dentro dela. 9 horas da noite. Padre, esta carta foi escrita pela Nossa Santidade, o Papa, direcionada exclusivamente para você. Todos os nossos padres ligados a caso como o da Elizabeth estão recebendo as instruções sobre como proceder. Que Deus esteja ao seu lado essa noite, irmão. Victor leu a carta e, com um aperto em seu peito, jurou seguir todas as ordens. Pegou sua batina, sua água benta, sua cruz de malta e foi em direção à casa da pobre garota. 10 horas da noite. Casa da Elizabeth. Elizabeth já estava gritando de dor. Gritos que pareciam vindo do próprio inferno, pois demonstravam todo o sofrimento daquela garota. Seria um parto complicado e sem acompanhamento médico, conforme a igreja havia pedido. Pois o caso de Elizabeth realmente carregasse o filho de Satã. O médico poderia atrapalhar em tal ato de exorcismo, um ato proibido que as pessoas não acreditam. Victor chega à residência, conseguindo ouvir o grito da pobre garota. A bênção, padre, disse a mãe de Elizabeth. Que Deus a abençoe, irmã. Como está nossa garota hoje? Ela está mal. Não creio que irá aguentar. Tenha fé, irmã, pois o Altíssimo está ao nosso lado essa noite. Josué, vou te quicar, velho. Dá qual dia pra vocês? O dia inteiro na espera, que a esposa e mãe estavam internadas. Uma grave doença desconhecida consumia sua vida e os médicos não sabiam o que fazer. Como o hospital era longe, eles tinham que cruzar uma longa estrada escura que cortava um grande bosque. O som da chuva batendo no carro fazia um barulho relaxante, e a garota começou a cochilar. Repentinamente, um grande estrondo fez-se ouvir. O trovão veio forte e um relâmpago iluminou a noite. O pai segurou firme o volante e o carro derrapou na estrada molhada, até bater em um barranco. Após verificar se sua filha não estava machucada, o homem decidiu sair do carro para ver os estragos que o veículo havia sofrido. Os 2 pneus dianteiros estavam furados e uma das rodas amassadas.
Parece que passamos por cima de algo grande na estrada, disse o homem. A filha, debruçada na janela, perguntou receosa. Mas você pode consertar, pai? Não, disse o homem balançando a cabeça. Eu só tenho um step e vou ter que voltar a pé até a cidade para encontrar alguém que possa nos rebocar. Não é longe. Tudo bem, disse ela, mas não demore muito. O pai percebeu o medo nos olhos de sua filha e afirmou que iria vir o mais rápido possível. A filha olhou pelo vidro de trás até ver o pai desaparecer, andando pela estrada no meio da noite. Havia passado mais de 1 hora e o homem ainda não tinha retornado. A garota começou a ficar preocupada. Qual seria o motivo de tanta demora? Será que seu pai não havia encontrado nenhum reboque? O medo de ficar naquela estrada escura aumentava cada vez mais, até que ela viu um vulto ao longe, vindo pela estrada. Inicialmente ela ficou alegre, pois pensou que era seu pai. Porém a alegria inicial foi virando medo, quando ela percebeu que era um homem estranho, que vinha andando pela estrada. Agora, mais perto e iluminado pelos eventuais relâmpagos, podia ver que se tratava de um homem alto, vestindo um macacão e com uma barba em torno do rosto. Notou que algo grande estava sendo carregado em sua mão esquerda. A garota começou a ficar nervosa e rapidamente trancou todas as portas do carro. Após fazer isso, se sentiu segura e olhou para fora novamente. O homem havia parado e olhava fixamente para ela, em uma distância de alguns metros. De repente, ele levantou o braço e a menina soltou um grito horripilante. Seu corpo todo tremia. As lágrimas invadiam seus olhos e, apavorada, viu que na mão esquerda o homem segurava a cabeça decepada de seu pai. Seu coração batia aceleradamente. E ela gritava sem parar. Seu corpo todo tremia. As lágrimas invadiram seus olhos. E apavorada viu que na mão esquerda o homem segurava a cabeça decepada. A expressão tão estranha, a boca entreaberta com a língua de fora e os olhos estavam todos brancos. Do lado de fora, colocado em sua janela, o homem olhava com raiva para ela. Seus olhos estavam injetados de sangue e seu rosto era coberto de cicatrizes. Por um breve momento ele ficou sorrindo para ela como se fosse louco. Então, lentamente, ele colocou a mão no bolso e tirou algo e agitou para que ela visse. Na sua mão estavam as chaves do carro de seu pai. A garota foi encontrada morta, decepada, e o corpo do pai também. Nunca se sabe quem matou e o que matou esta família. Esse foi o nosso conto de sexta-feira 13. Se você gostou do vídeo, avalie positivamente. Esse foi o conto de terror. Conto de terror. Você está no Elite Brasil, o canal que mais cresce. Suba na fila e conte-me sua história. Olá, minhas crianças. Como tem passado? Tem dormido bem à noite? Estamos aqui neste domingo para mais um conto de terror. Espero que gostem. Sexta-feira, 11h50. Acenderam algumas velas pelos cantos da casa. 7 amigos sentados formando um círculo. E no centro deles, uma tábua contendo todos os algarismos, todos os números de 0 a 9. Um sim e um não. Temerosos, mas excitados com o que poderia acontecer, olham um na face do outro.
com sinal de concordância. Pactos com o diabo sempre acabam mal. Não importe o quanto você tente pedir algo justo. Eu aprendi isso da maneira mais difícil. E agora sou um monstro. Tudo que eu amava tão profundamente escorregou de minhas mãos. Nada é como deveria ser. Eu deveria ter. Era para eu ser feliz com ela. Agora ela se foi. E tudo que me resta é este maldito piano. Não importa quanto eu odeio esse estúpido, esse maldito piano. Eu sou obrigado a tocá-lo pelo resto de minha vida nessa maldita terra. Eu era um homem bem de vida. Eu tinha algum dinheiro, uma boa casa, um bom carro. E eu também tinha charme. Um número da minha cama. Eu poderia ter qualquer mulher do mundo, mas eu tinha posto meus olhos nela, Alice. Ela era uma mulher tão bonita, seus lindos cabelos marrons descendo em cachos e os olhos cor de âmbar. Eu não posso descrever sua beleza com meras palavras, mas eu não era seu tipo de homem. Eu ia de garota em garota, enquanto ela preferia ficar em um relacionamento sério. Eu amava uma vida de luxo, mas ela estava contente em viver em seu pequeno apartamento urbano. Eu amava músicas de baladas, enquanto ela adorava um som de um piano clássico. Ela não sabia de minha existência. E eu acho que é isso que me atraiu nela. Ela era algo que eu não poderia ter. E eu queria tanto. Eu decidi que a melhor maneira de chamar a atenção dela era aprender a tocar piano. Eu sei que a maioria das pessoas teriam apenas tentado falar com ela ou algo assim, mas isso simplesmente não parecia certo para mim. Eu queria que ela me admirasse, me idolatrasse. Então eu tentei, mas fracassei. Aparentemente eu não tinha mãos de pianista, nem nenhum outro talento musical. Eu decidi falar com meus amigos sobre isto. É claro que eles sempre riram de mim, me dizendo que eu era idiota por tentar. Mas eu realmente queria ela, e o único jeito que eu tinha de conquistá-la era aprendendo a tocar aquele maldito piano. Então meu amigo me disse algo que me fez pensar. Você não sabe? Todas as pessoas com talento venderam a alma para o diabo. Eu sei que ele estava brincando, mas e se houvesse uma chance de que eu pudesse vender minha alma para ter esse talento musical? Ela teria que gostar de mim agora, não? Eu comecei a pesquisar tudo o que eu tinha que saber sobre a invocação do grande demônio. É claro que haviam idiotas falando para eu não fazer esse tipo de coisa, que coisas ruins iam acontecer e blá blá blá. Eu decidi fazer o ritual à meia-noite. Pareceu uma boa hora e ninguém iria me interromper. Após muitos encantamentos, nada aconteceu. Bem, nada parecia ter acontecido. Havia algo ali. Não era visível, mas eu podia dizer que estava lá. Então, eu pedi para fazer o acordo com ele. Ele riu e riu, mas concordou. Eu teria talento musical e ele teria minha alma em troca. Tudo o que eu tinha que fazer era assinar um contrato. Bastante simples, mas era aquela coisa enorme, tipo como os termos de condições, que eu simplesmente não li e assinei embaixo. Eu ia logo aprender que eu deveria ter lido. Como eu fui idiota. Como o demônio prometeu, foi incrível. Eu tinha muito talento. Eu podia ler e escrever música, e ficava incrível. Eu gentilmente pedi para o teatro do local para que abrisse as portas e me deixassem tocar minhas músicas lindas e arrepiantes. E surpreendentemente, eles aceitaram. Eu lembro que eu estava tão nervoso na noite da minha apresentação. Será que ela estaria lá? Eu não podia vê-la no meio da multidão. É claro que ela não estaria aqui. Eu era um amador.
Eu toquei por horas e horas, mas para mim pareceu que foram apenas alguns minutos. Eu tenho que admitir que aquilo me arrepiava até os ossos. Quando eu terminei, eu simplesmente me levantei e fiz uma reverência para o público. Mas só havia silêncio. Um silêncio frio. Será que eu não toquei bem o suficiente? Um bater de palmas súbito me trouxe de volta à realidade. Eu olhei para cima e a vi. Era ela que aplaudia, e logo os outros começaram a se juntar a ela. Tivemos uma festa depois da apresentação, e ela veio e começou a falar comigo, me dizendo o quanto ela admirou e gostou de minha performance. Depois daquela noite, mantivemos contato e conversamos quase todos os dias. Mas à medida que íamos falando, a voz dela, eu podia ouvi-la cada vez ficar mais fraca a cada dia. Em seguida, as histórias iam me chegando, que as pessoas estavam caindo como moscas. As pessoas que foram para me ver tocar. Isso continuou acontecendo e eu não podia fazer nada sobre isso. Eu esperava desesperadamente que o que estava acontecendo com Alice não fosse culpa minha, que não fosse o que aconteceu com os outros. Mas infelizmente, a pobre moça, Alice, morreu em um sono. Os médicos não encontraram nada de errado com ela. Eu não tenho certeza sobre a causa. Eles simplesmente dizem que ela adormeceu e não acordou. Eu fiquei arrasado e ainda estou. A pessoa que eu amava. Eu finalmente a consegui. E agora ela simplesmente desapareceu. Eu decidi confrontar aquele maldito demônio. Eu faria ele me dizer o de que diabos estava acontecendo. Então eu o invoquei. Alguém não leu o contrato direito. Ele apenas riu de minha miséria. Aí, tá explicado porque esses mágicos do capeta faz pactos, filha da puta. Testemunho de Bill Wise. Ele que teve uma experiência única. E eu quero que você medite sobre ela. Annette, a esposa de Bill, começa o testemunho dizendo: era aproximadamente 3h23 da manhã quando eu acordei. Eu me lembro, pois olhei o relógio digital na cabeceira e percebi que Bill não estava do meu lado. Ao que subitamente ouvi um grito da sala. Desci até lá e encontrei meu marido de um jeito que nunca havia o visto antes. Quem o conhece sabe que Bill é uma pessoa de natureza muito reservada, muito calmo e trabalhador. Ele não é o tipo de pessoa que fica entusiasmada ou emocionada por qualquer coisa, a não ser quando, vez por outra, ele sente o agir de Deus. Mas, de qualquer forma, eu o vi traumatizado. Literalmente traumatizado, segurando sua cabeça com as mãos, chorando e gritando agitadamente. Ele estava no chão da sala, na posição fetal, e eu não sabia o que fazer. Na hora pensei que ele estivesse tendo um ataque cardíaco. Então comecei a orar e, em meio às lágrimas, ele me disse: ore para que o Senhor tire isso da minha mente. O Senhor me levou ao inferno. Eu sinto meu corpo morrendo e não posso fazer nada. Comecei a orar por ele e após 10 ou 20 minutos, ele começou a se acalmar. Ele estava literalmente traumatizado, exatamente como alguém que foi ao Vietnã ou alguém que sofreu um acidente de carro horrível e depois revive a experiência traumática. Não era como alguém que tivesse um pesadelo e depois acordasse. Eu, como esposa, queria apenas testificar isso. Testemunho de Bill Wise.
Fui abençoado com uma esposa maravilhosa. Sou muito grato a Deus por isso. Estamos casados há 4 anos, mas nos conhecemos há 6. E estes têm sido os melhores 6 anos de toda a minha vida e tenho de louvar a Deus por isso. Bem, quando eu voltei dessa experiência, tentei procurar por alguém que tivesse experimentado o inferno na Bíblia. Comecei a pesquisar e ouvir muitos estudos de Chuck Meisler, que ensina a palavra por todo o país e é um verdadeiro acadêmico. E segundo ele, Jonas havia experimentado o inferno. Em Jonas 2:2 lemos: do ventre do inferno gritei. E em Jonas 2:6 também podemos ler: os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição. Disso depreendemos que, segundo a Bíblia, pelo menos Jonas também experimentou o inferno. Eu também queria comprovar, pois cresci nos primórdios de Calvary Chapel, o fato de que toda experiência espiritual tem de ser confrontada com a palavra de Deus. Pois eu sabia que se minha experiência fosse real, haveria de haver algo sobre o assunto na Bíblia. Comecei a pesquisar e encontrei mais de 400 passagens que comprovam tudo o que eu havia dito, ouvido, sentido, enfim, tudo o que aconteceu comigo no inferno. Conforme formos prosseguindo, citarei as devidas referências bíblicas. Obviamente não seria capaz de citar todas as 400 passagens, mas citarei algumas delas. Também descobri 14 pessoas que tiveram experiência em alguma parte do inferno. A maior parte delas de pessoas à beira da morte no hospital, que foram revividas. Para irmos direto ao assunto, minha esposa e eu estávamos com nossos pastores na reunião de oração que acontece nos domingos à noite. Voltamos para casa e, como numa noite normal, fomos para a cama. Por volta das 3 da manhã, fui arrebatado. Eu não saberia disso até voltar. E então o Senhor me explicou tudo. Eu me vi dentro de uma cela presidiária, exatamente como numa prisão normal, com paredes rústicas de pedras e barras de ferro na porta. Até então eu não sabia onde me encontrava. Tudo o que sabia era que estava extremamente quente, terrivelmente quente. Era tão quente que não conseguia sequer acreditar que ainda estivesse vivo. Eu sentia que poderia desintegrar com um calor tão intenso, mas estava vivo. Então, uma pequena luz apareceu por um... Galera, mal aí, vou ter que sair aqui rapidinho. Histórias de terror. Histórias de terror. Você está no Elite Brasil. Conte suas histórias de terror mais assombrosas, relatos verídicos ou não. Se você tem algum conto, suba na fila e conte a sua melhor conto de terror. Se o seu conto for bom, seu conto será selecionado para entrar na lista dos melhores contos para ir para o YouTube. Quer ir para o YouTube? Entre na fila e conte sua melhor conto de terror. Elite Brasil, o canal que mais cresce. 11h50. Acenderam algumas velas pelos cantos da casa. 7 amigos sentados formando um círculo. E no centro deles, uma tábua contendo todos os algarismos,
todos os números de 0 a 9. Um sim e um não. Temerosos, mas excitados com o que poderia acontecer, olham um na face do outro, com o sinal de concordância dado por Michel, o mais velho entre eles. Rafael colocou sua mão sobre o copo virgem que se encontrava com a boca para baixo sobre a tábua. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Nada. Nenhum movimento do copo. Apenas uma tremedeira causada pela mão do jovem Rafael. Todos olhavam em volta, sentindo o leve calafrio que lhe percorriam a espinha. Um leve vento frio entrou pela janela. Núbia, a única garota do grupo, pediu para pararem, mas foi alvo das chacotas. Todo mundo riu e ironizou. Afinal, por que ela tem que ser tão covarde? Sabia que não deveríamos trazer uma mulher com a gente. Seria só perca de tempo. Está com medinho, está? Tá com medinho, Núbia? Então corre para debaixo da saia da mamãe e deixe com que os homens continuem aqui. Núbia então abaixou sua cabeça, encobrindo a vergonha, mas não se levantou. Na verdade, todos ali estavam com medo, mas nada diziam temerante as gozações de Michel, porque é ele quem mandava ali. Sobre a ordem dele, Rafael voltou a pôr a mão sobre o copo e novamente questionar. Tem alguém aí? Tem alguém aí? O vento começou a ficar cada vez mais forte. A janela bate, quase derrubando a parede. Um vento forte e gélido corre por entre a sala como se em círculos as luzes piscavam. Núbia foi tomada por um desespero. Chorava, aos gritos. Pedia para pararem com aquilo, mas não foi ouvida. Rafael, também amedrontado, tentou tirar o copo, mas foi impedido pelas mãos de Mel. Continua, porra! Não para! Núbia se levantou aos prantos e correu para a cozinha. Seu pavor estava totalmente fora de controle. Rafael ainda continuava obedecendo Michel. Antes que perguntassem novamente se haveria alguém, o copo se moveu, formando as seguintes palavras: sim, há alguém aqui. Todos ficaram paralisados. As mãos trêmulas de Rafael já não conseguiam mais segurar o copo. Todos os 6 se juntaram ainda mais, um se encostando ao outro, espremidos em seu medo, mas atentos à tábua. Rafael, então, em soluços, voltou novamente a questionar. Quem é você? Quem é você que está aqui? O copo voltou a mexer, indo em direção aos algarismos. Tomado pelo medo e pela curiosidade, eles fixaram os olhos na tábua. Enquanto o copo continuava a se mover, Michel repetiu a frase que foi soletrada, formando a seguinte frase: Eu pedi para pararem. Todos olharam em direção à cozinha, para onde Núbia teria corrido, mas se depararam com uma jovem em pé atrás dela, segurando uma faca de cozinha nas mãos. Então, com um só golpe, cortou a garganta de Michel, jorrando sangue em todos os outros. Rafael se levantou em direção da amiga tentando segurá-la, mas a força da jovem, naquele momento, era incrível. Atirou Rafael na parede e então enfiou a faca diversas vezes em seu peito. Os outros se agrupavam no canto da sala aos berros. Queriam correr, mas não dava. Núbia estava posicionada na única passagem possível. Os berros que vinham da casa chamaram a atenção dos vizinhos. Um deles, mais do que depressa, chamou a polícia, que chegaram 30 minutos depois. Quando já não se ouvia mais nada vindo de dentro da casa, uma multidão se formou defronte à residência. Com o aparecimento da polícia, todos queriam saber o que aconteceu. Um dos policiais abriu a porta da sala com os pés. Deparou-se com Núbia sentada no sofá, coberta por pedaços de corpos e sangue, como se estivesse em um estado totalmente possessa. Então ela gritava, repetindo a seguinte frase: Eu pedi para eles pararem. Eu pedi para eles pararem. Eu pedi. Agora vamos para o último conto de hoje, que na verdade é um conto interativo. Espero que vocês entrem no clima. Vire-se. Não há nada, certo? Apenas um espaço vazio, ar, talvez imóveis, ou que sei lá que haja no seu quarto.
O que importa é que não há mais ninguém lá, certo? Você sentiu isso agora? Essa pequena cócega em suas costas? Não se preocupe, provavelmente é porque você está ouvindo essa história. Paranoia é algo completamente normal. Você quer se virar mais uma vez? Vá em frente. Agora que você voltou pra cá, vou lhe pedir um favor. Não se... Bom, antes de falar qualquer coisa, eu queria dar boa noite a todos e feliz Halloween. E dizer também que eu acabei de voltar do cinema, agora há pouco, e eu assisti a Annabelle. E ouvindo essa história de vocês, eu queria fazer um comentário que eu tô com o cu na mão. Então, se alguém estiver vendendo Bíblia, qualquer coisa que se refira a Jesus Cristo, eu tô comprando pela internet. Qualquer preço, eu tô comprando. Sem sair de casa, eu tô comprando. Dizer também que se alguém quiser orar por mim essa noite... eu tô falando sério, não ri não. Se alguém quiser orar, pode orar. Esse puto que contou a história agora falou essa coceirinha nas costas. Minhas costas começou a formigar. Tô falando sério. Minhas costas começou a formigar. Minha namorada não está dormindo aqui em casa hoje. Eu estou sozinho nessa porra. Então, se meu RC cair, vocês já sabem a merda que deu, tá? Hoje eu não mijo, hoje eu não cago, hoje eu não faço porra nenhuma, não bebo água, tá? Devido a essa porra desse evento aqui. A minha cama já tá ali me esperando. Eu já peguei a lanterna que fica aí em cima do guarda-roupa. Enfim, era só isso que eu queria falar. Boa noite a todos. E pra mim essa porra não é história de terror não. Pra mim essa porra é coisa do demônio mesmo, do demônio botar na cabeça das pessoas. História de terror pra mim é o Robson cearense perdendo a garrafinha d'água dele. Isso é terror, mano. Isso é sofrimento. Aí já é outra história. Só isso que eu queria falar. Falou, boa noite a todos. Valeu, Japinha. Beijo pra você. A Idade Média foi com certeza uma das eras mais macabras da humanidade. Durante a Idade Média, existia a Santa Inquisição, e um dos recursos mais utilizados para extrair confissões dos acusados de pequenos delitos até crimes geralmente gravíssimos era a tortura. Diversos métodos foram desenvolvidos ao longo dos anos, e os mais cruéis eram utilizados aquelas pessoas que iriam à morte. Existem diversas formas, diversos instrumentos usados para imobilização. Em alguns casos, e especialmente durante a Santa Inquisição, os acusados eram, geralmente, torturados até que admitissem ligações com Satã e práticas obscenas. Se o acusado denunciasse outras pessoas, poderia ter uma execução menos cruel. Os inquisidores utilizavam-se de diversos recursos para extrair confissões ou comprovar que aquele acusado era um feiticeiro ou algum tipo de pessoa que mexia com magia. Segundo registros, as vítimas mulheres eram totalmente depiladas pelo... É isso aí, galera. Esse foi mais um Halloween aqui no Elite Brasil. Dia 31 de outubro. Dia 31 de outubro. Cuidado. Não durma. Bom, pessoal, esse foi o nosso evento aqui no nosso querido canal Elite Brasil. Se você gostou desse vídeo,
não se esqueça de dar aquele like, favoritar e, se for possível, se inscrever no canal. Sim, esse vídeo está no YouTube e esse foi o nosso evento aqui do Halloween no Elite Brasil. Tchau, pessoal, até a próxima.